Bom dia, Day Trader. Eu sou Adriano Silva e esse é mais um Morning Call direto ao ponto, onde o objetivo aqui é trazer as principais notícias e informações que impactam o mercado financeiro para que você faça um Day Trade de qualidade e termine o dia com lucro no bolso. Hoje é dia 25 de outubro de 2023, uma quarta-feira, e dessa vez eu estou falando mais perto do microfone porque, muito embora eu esteja melhor do resfriado, a garganta piorou e aí está afetando minha voz, não consigo falar muito alto e nem por muito tempo. Vamos ver se eu vou conseguir terminar bem esse Morning Call. Mas sem mais enrolação e blá blá blá, vamos para as notícias. Vamos começar falando do discurso do Jeremy Powell, o presidente do Fed, do Federal Reserve, do Banco Central Americano, que vai acontecer, se eu não estou enganado, hoje às 5 horas. Quando a gente for para o calendário econômico, a gente vai pincelar. Já vai ter passado todo aquele frisson de movimento do mercado e muito provavelmente todos deveriam já não estar mais operando. Você que é pessoa física não deve mais estar operando nesse horário, tá? É muito importante frisar isso. Mas isso sim traz impacto e desdobramento com relação à taxa de juros americana, que no começo do ano existia a expectativa que a gente tivesse uma queda na taxa de juros americana e agora a expectativa é que a gente permaneça lateralmente, ou seja, mantendo a mesma taxa de juros americana, mesmo com alguns membros do FONC dizendo que assim existe a expectativa de aumento de 0,25 bips. Vamos ficar atento no que vai acontecer. Também tem informação dos balanços lucrativos. A gente falou no começo da semana que era uma semana recheada de balanço das Big Techs e teve balanço da Microsoft que saiu positivo muito por conta das vendas de serviços em nuvem. A Microsoft aumentou a estratégia dessa comercialização desse serviço e foi virtuoso, as techs arrastando praticamente aí nosso cenário positivo com relação à economia global. Desde o começo do ano, toda vez que sai safra de balanço, a gente tem uma notícia positiva com relação às techs. Só para pincelar também, teve balanço positivo do Banco Santander no México e na Europa. Isso dado também a informação da taxa de juros elevada nessas duas regiões. E aí a gente agora vai falar da alavancagem chinesa. A China está emitindo mais dívidas públicas na casa de bi para que ela possa literalmente injetar liquidez e alavancar a sua economia para que a China volte a crescer. É uma estratégia um pouco arrojada, ainda mais para uma economia fechada como a China, ou semi-aberta, né? Mas a gente tem expectativa que isso possa movimentar os mercados e vir um cenário positivo. E agora vamos dar uma olhada no calendário econômico, vamos ver quais são os principais horários das principais notícias hoje. A gente vai começar falando às 9 horas da manhã da licença de construção nos Estados Unidos. Às 11 horas tem venda de casas usadas. Às 11 horas também tem decisão de taxa de juros no Canadá. É importante acompanhar essa informação porque pode sim impactar na decisão da taxa de juros nos Estados Unidos em breve. E também às 11h30 tem estoque de petróleo. Como eu falei para vocês, vai ter a fala do Jeremy Powell. Eu falei que ia ser a meio-dia, falei que ia ser às 5 da tarde. Não vai ser, vai ser às 5h35 da tarde, 17h35. E sempre nesse horário eu falo dos principais horários da Bolsa de Valores. Vamos começar falando que às 9 horas abre o mercado futuro aqui no Brasil, às 10 horas abre o mercado à vista. Notem que a gente já tem informação e notícia que vai rolar entre 9 e 10 horas. Então, para quem gosta de operar nesse horário, cuidado e cautela. Muito provavelmente a gente vai ter injeção de liquidez no mercado hoje, nos últimos dias não teve. Então, a gente vai ver o mercado se movimentar mais, essa é a nossa expectativa. Às 10 horas, quando abre o mercado da vista, é quando eu prefiro operar, porque já tem movimento da bolsa, já tem comportamento do preço, já consigo tomar minha decisão baseado no comportamento do preço. Também tem às 10h30 a abertura da NYSE, o mercado americano, que também tem injeção de liquidez e virada de tendência. Lembrando que essa manhã de hoje vai ser recheada de notícia. E agora vamos para os principais informações de cotação de bolsas e principais indicadores do mundo. Começar falando pela Ásia, que fechou praticamente mista, metade fechou positivo, metade negativa. A Europa opera negativa nesse momento. Os Estados Unidos opera positivo, com exceção ao SP500, que opera numa queda de 0,52%. Agora a gente vai falar das principais indicadores mundo afora, começar falando do EWZ, nossa bolsa dolarizada, que fechou numa alta de 1,41%, barril Brent de petróleo cotado em seguros $87,12, é isso que a gente espera, que ele fique abaixo pelo menos dos $90, isso quer dizer que a guerra no Oriente Médio entre Israel e Hamas não está afetando tanto nesse momento o barril Brent de petróleo. A gente está atento para acompanhar o desdobramento dessa informação e nesse momento o barril Brent dá uma queda de 0,8%. O minério de ferro numa alta de 0,21%, DXY, que é o índice do dólar, numa alta de 0,21%, VIX, que é o índice da volatilidade do SP500, conhecido como índice do medo, numa alta de 1,42%, as bitcoins ainda assim cotadas em 34.111, lembrando que ela chegou a bater o pico de 35 mil, ultrapassando a barreira dos 30 mil, e sim, existe sim um alvo lá em 60 mil nas criptomoedas Bitcoin, vamos ver se isso vai se concretizar.
E para você que está me vendo aqui pelo Instagram, já vou pedir para você desculpa pela minha voz hoje, não está conseguindo passar muita informação com aquela empolgação rotineira de sempre, mas se você quiser ver a análise do índice futuro e do dólar futuro, você vai ter que correr pro YouTube. Te desejo um ótimo dia de trade e, como eu sempre digo aqui no final de todos os vídeos, bora pro game. Agora, para você que está me vendo no YouTube, vamos dar sequência aqui e vamos começar analisando o índice futuro. Vamos ver qual vai ser o comportamento do índice futuro, qual foi e quais são as possibilidades de comportamento hoje. Ontem a gente teve um movimento que foi uma possível virada de tendência. A gente fez esse movimento de queda uns dias anteriores, alta, nova queda, bateu o pico aqui estressando na queda, alta, tentou romper aqui a média móvel de 20 períodos aritmética, depois fez um movimento de queda, lateralizou e fechou em alta ontem. O que é isso que eu estava desenhando para vocês? Eu achei importante desenhar para vocês. Isso aqui é um ombro, cabeça, ombro, que parece ter sido formado. Parece que ele sugeriu um rompimento aqui, mas ele voltou a dar essa barrigada. Vamos ver se ele vai dar continuidade de alta, mas tem um ponto interessante que a gente tem que frisar aí nesse momento. Existe um distanciamento entre a média móvel de 20 períodos e a média móvel de 200 aritmética. A gente sempre fica atento quando a gente vê esse comportamento conhecido como trap zone, é quando o preço está dentro dessas duas médias. A gente tem um movimento de 1.994 pontos entre as duas médias. O preço, nesse momento, até a média de 200 está em 1.119 pontos. Não é uma distância muito confortável, lembrando que o movimento do índice gira em torno de 1.700 pontos em média, e essa pontuação dá a gente segurança de operar quando faz um movimento mais elástico dessa forma, mas sim, o movimento do preço está um tanto mascado, pode ver que ele não gera uma impulsão muito consistente. Nesse momento o IFR trabalha acima da linha dos 50%, mas abaixo da linha dos 70%, e o comportamento do preço sugere, além de um movimento mais mascado, sim, um movimento de alta. Porque quando a gente faz um comportamento de um movimento de alta, a gente tem um movimento, uma zona aqui mais tranquila para se trabalhar. Então essa é a nossa expectativa. Vamos pincelar aqui o diário, para ver se analisando o diário a gente enxerga alguma outra coisa. E sim, enxergamos, e a situação aqui do diário é um pouco mais chata. Tá, vou pontuar para vocês. Por quê? O diário fez esse comportamento aqui desse movimento. De novo, gente, desculpa aqui, apesar de eu ter melhorado o resfriado, ele ainda existe aqui. Ele fez esse movimento deixando esse pavio aqui inferior, mas muito próximo da média móvel de 20 períodos aritmética. Lembrando que o IFR estava estressado ali próximo da linha dos 30%. O que sugere que ainda pode ser um pullback para uma continuidade de queda. Então, nesse momento, o movimento do preço do índice sugere um movimento de pullback. Se ele arrebentar, se ele passar aqui, cortando a média móvel de 9 exponencial e tocando ou ultrapassando a média móvel de 20, a gente pode falar assim numa possível virada de tendência. Mas lembrando que quando isso acontece, quando o preço está abaixo da média de 20, ele já está bem tendencioso na queda. Se ele está acima da média de 20, ele está começando a ficar tendencioso ou virar tendência na alta, então todo o comportamento ainda sugere uma tendência de queda e talvez um repique para uma quebra de tendência ou uma continuidade, um pullback para uma continuidade de tendência de queda. A gente acompanha para ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada no dólar. Dólar 60 minutos, o horário que os day traders gostam de olhar. E de novo, gente, está parecendo palestra aqui de aquelas palestras chatas de trabalho, né? Mas eu não consigo falar mais de uma forma mais tranquila aqui, tá bem ruim mesmo de falar, mas vamos lá, vamos dar continuidade. O dólar fez um movimento de queda em conformidade com a correlação negativa com o índice, que o índice está fazendo um movimento de alta, e o dólar trabalhando abaixo das médias de 9 exponencial e de 20 aritmética, tá? IFR trabalhando abaixo da linha de 50%, mas tocando ali bem próximo da linha dos 30%, que pode mostrar estresse dos vendidos, podendo entrar força compradora, e parece que dado o movimento que não está muito elástico do dólar, sugere esse comportamento, dizendo que sim, o dólar está mascado e não está tendo força na queda. Lembrando, tá? Vamos dar uma olhada no diário para ver o volume financeiro, que é importante a gente ver e acompanhar o volume financeiro. E o volume financeiro do dólar ontem foi abaixo da média, todos esses dias, né? A gente vê que o mercado está um pouco sem liquidez, aquele movimento mais mascado, aquele mercado mais sujo, um candle entrando dentro do outro, nada muito direcional. Mas olha aqui, o movimento do preço, o comportamento do valor financeiro está bem distante da média móvel de 20 aritmético, o que sugere que está sem liquidez o mercado. Então, não dá para a gente muita oportunidade que a gente consiga executar operações. Então esse é o ponto, tá? Esse é o nosso ponto de atenção com relação a esse comportamento do preço.
mas ele ultrapassou aquela zona de suporte, fechou abaixo da zona de suporte, o que ainda dá a entender uma continuidade de movimento de queda no dólar, pelo menos é isso que está sugerindo para a gente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a análise, entendido qual o comportamento do preço. Espero vocês hoje às 8 horas da noite no Arriscando a Própria Pele. Sim, terá Arriscando a Própria Pele. Sim, mostrarei o meu day trade na conta real hoje. E como eu sempre digo no final de todos os vídeos aqui, vamos lá, espero que todos tenham saúde, né? E bora pro game, pessoal.